Bom dia, boa tarde, boa noite. O que me inspirou, o que me levou a fazer este vídeo são falácias protestantes, né? Como sabemos, os revolucionários protestantes são uma das tipos de gente mais blasfemadores que tem hoje, né? Porque tudo que lhe vem à cabeça eles dizem, eles não têm doutrina, são aleatórios, desde Lutero, né? E está acontecendo, né? Aquela enchente que teve na Rio Grande do Sul, e aí pastores, gente de todo tipo falando todo tipo de patifaria, né? Eles estão livres aí nesse Brasil, neocolônia dos Estados Unidos, para dizer o que vem na telha, né? Então essa terra de ninguém, esse anarquismo que nós estamos vendo, eles dizem de tudo. E agora eu vou tocar num ponto que vai doer muito na ferida deles, porque hoje em dia eles falam com ufania, né, sobre a Guerra dos 6 Dias, que envolveu o Estado Rothschild, o Estado sionista protestante do Estado que é o Estado de Israel, né? Porque se chama assim, né? Porque ele não é uma nação que não é reconhecida, por isso que se diz Estado, né? E Israel, longe de ser Israel, é um Estado judeu. Na pior das hipóteses, porque nem judeu de raça eles são mais, né? E até mesmo, né, judeus praticantes que vivem lá não reconhecem esse Estado. Lutam e reivindicam militando a favor da Palestina, né? Os ultra-ortodoxos, né? Então, é bem controverso esse Estado laico do Estado de Israel, né? Que graças a Deus que é laico, né? Imagine se fosse teocrata, né? Alguns dos padres da igreja dizem que o anticristo irá surgir desta raça, né? E aí nós acompanhamos o que se passa sempre por aquelas bandas. Para você ter uma ideia, a capital é Tel Aviv, uma cidade bem artificial, né, que foi construída em cima de outras províncias, né, que tinham lá da Palestina, né? Foi feita em cima de outros lugares. A Tel Aviv moderna, né, contemporânea que se tem hoje. E por que não é Jerusalém? Para você ter uma ideia, faça esse questionamento. Então, se a gente for falar, é muita coisa, né, sobre esse Estado que tem pouco mais de 50 anos, 40 anos, um Estado bem moderno, artificial, fantoche aí dos norte-americanos, que está ali na Palestina, né? Que se chama Estado de Israel. E aí, existe mais judeus na diáspora do que lá, para você ter uma ideia. Então, questionável, né? Nem todos os países reconhecem o Estado Rothschild, com suas embaixadas sendo expulsos das embaixadas de respectivos países, como ultimamente foi na Colômbia. E aí, os protestantes falam com ufania da Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias
os Yankees, os States, ajudaram com toda a força, né? Batalhando em várias frentes. Os Estados Unidos, vencedor da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eles mesmos vendiam as armas, a beligerância, eles mesmos arrecadavam dinheiro, eles mesmos, né, estavam por trás dos banqueiros internacionais, as corporações multinacionais. E aí, da mesma forma, eles estavam a todo vapor, né, ali naquela zona ali, mas também não é uma coisa que foi eles pularam de paraquedas, né? Porque os anglo-saxões já estavam ali naquela colônia ali, colonizando há muito tempo, porque o poder naval mundial era a Grã-Bretanha, que deixou para os norte-americanos, que é tudo a mesma maçonaria, anglo-saxônicos, né? Então, eles estavam ali a todo vapor, né? E aí, os protestantes fazem aquele sensacionalismo, fazendo documentários décadas atrás, curta-metragens totalmente mal feitos, totalmente, né, sem nenhuma prova, sem nenhuma a torta e a direito. E os protestantes, interessante que os protestantes acreditam em tudo que eles querem acreditar, né? E descartam a verdade. Eles acreditam em tudo que eles querem acreditar, né? E não nos fatos. Então, como vemos, os Estados Unidos, até hoje, é a grande potência mundial, que saiu vencedor da corrida armamentista, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? E sempre lucra com as guerras, um país que adora a guerra, né? E ali é um satélite norte-americano, né, blindado, hoje em dia a Israel, né? Aí os protestantes falam com ufania o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, né? Dizendo que os anjos do céu vieram para ajudar o exército israelita, vamos dizer assim, né? Aqueles judeus, entre aspas, que é questionado até mesmo pelos próprios judeus. Então, os protestantes do mundo inteiro têm essa Guerra dos 6 Dias como ufania, né? Que combateu a Liga Árabe, né? A Liga Árabe, que não é mais do que o Egito e outros países ali, que não tinham recursos na época, que não tinham recursos para lutar contra os Estados Unidos, que ali foi os Estados Unidos na verdade foi os Estados Unidos contra eles, né? E a história é contada hoje em dia como o milagroso Israel, né? Voltando para a Terra Prometida, né? Aquele povo sofrido do Holocausto, né? Sendo que o Holocausto foi, alguns dizem, né, que o Holocausto foi até feito por essa banca aí dos Rothschilds, que tem vestígios que eles bancaram os nazistas, né? Bancaram os nazistas para fazer aquele extermínio racial, que foi exatamente isso que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu com os judeus, foi um extermínio racial. E graças a Deus os nazistas foram parados, né? Porque imagine se fosse se eles tivessem vencido, Deus nos livre e guarde. Se os nazistas tivessem vencido, Deus nos livre e guarde do que seria do mundo com essas teorias raciais nazistas. Então, os judeus dizem, né? Muitos autores dizem que os judeus estão por trás de tudo. Os
os banqueiros ingleses, americanos, Yankee, estão por trás dessas coisas, essas guerras. E aí, com a Guerra dos 6 Dias também é diferente, né? E dizem que teve ali a mão de Deus, né? Dizem que foi até a mão de Deus que ajudou aquele povo prometido, como é que se diz, aquele povo circunciso, né? Foi Deus que ajudou eles. E aí os protestantes falam isso com ufania, né? Como se os judeus tivessem união com os protestantes. Os judeus são totalmente divergentes com a doutrina protestante, né? Eles só se unem para ser sionistas, né? Só se unem nas sombras, só se une só a cúpula deles, né? Os grandes que estão aí, o conspiracionismo mundial, né? O conspiracionismo mundial, que muitos ridicularizam como teoria da conspiração, mas estamos vendo os sionistas protestantes, né? A herege de Israel. E aí os protestantes são todos a favor aí desses sionistas, sendo que os judeus que seguem a sinagoga, que seguem a Cabala e o Talmud, não querem nem saber de quem é cristão. Para eles são tudo goí. Nós, seja católico, protestante, ou muçulmano, ou pagão, é tudo goí para os judeus praticantes aí da sinagoga, da Cabala, da Talmud, tal. Então, os protestantes não sabem nem da sua própria história. Os protestantes não sabem, né? Nem de como começou a sua igreja, a sua denominação. Eles não sabem nem de onde vieram. Eles são totalmente um plágio, eles são totalmente uma fraude. Nem de cristão deve ser chamado, né? Os protestantes. Então, essa Guerra dos 6 Dias, né, era de se esperar pela força da maior potência mundial, os States ter vencido, né? Ter vencido os árabes, que estavam apenas começando, a ser grandes potências. Hoje em dia, sim, os árabes, os Estados Unidos pensam 2 vezes antes de entrar em guerra com qualquer país árabe, né? Porque eles brincaram muito com os muçulmanos, os Estados Unidos, né? Agora, hoje em dia eles se sentam na mesa, né? E fazem reuniões, seja na ONU, seja onde for, para ter as concessões, para ter... eles pensam 2 vezes no freio, em pisar 2 vezes no freio, né? Antes de fazer qualquer besterol, né? Hoje em dia eles não brincam mais. Brincaram muito com o Iraque, Afeganistão, com todos aqueles países, né? Derrubando e colocando ditadores. Hoje em dia eles pensam 1000 vezes antes de mexer com um pequeno país como o Catar, que está armado até os dentes, né? Hoje em dia é diferente, né? O Irã também, não
não se entregou aí ao bloco sionista, né? O Irã. E assim caminha a humanidade, meus irmãos, né? Eles se degladiam mutuamente, né? Queimam bandeira dos Estados Unidos, a bandeira judaica também. Os muçulmanos fazem isso, né? Então, é isso que nós temos a dizer sobre a Guerra dos 6 Dias. São documentários, são curta-metragem totalmente malucos que os protestantes fazem, né? É interessante que atinge o público-alvo, e os coitados protestantes, tudo acredita nisso, né? Que é um milagre que Deus colocou ali a mão, como no Antigo Testamento, para aquele povo voltar, sendo que aquele povo ali, a maioria são russos, são europeus, né? São mestiços, não são mais de raça pura semita. Quem é semita de verdade são aqueles árabes, são todo aquele povo ali, né? Que você vê traços, nitidamente traços semíticos, né? Com todos aqueles árabes ali, sírios, libaneses, né? Etc, etc. E judeus você pode ver, esses que se intitulam judeus, você vê traços europeus, traços anglo-saxão, etc, etc. Então, é uma falácia, né? Essa Guerra dos 6 Dias aí, essa ufania toda aí dos sionistas protestantes, porque o que houve na verdade foi os Estados Unidos vencedor. Os Estados Unidos vencedor, e apesar de vencer, eles devolveram o que eles conquistaram. A península do Sinai eles devolveram ao Egito. Então, quer dizer, ninguém venceu, né? E por aí vai, né? É muita coisa. Então, é um estado fantoche que não é reconhecido por... Nem todas as nações reconhecem o estado fantoche judeu. Tem mais judeus na diáspora, fora de Israel, do que dentro. E os judeus que estão fora não querem nem ir para Israel. Então é isso, pessoal. Hoje em dia o Estado de Israel é um Estado muito laico, né? É um Estado muito laico, como todos os outros países aí, né? Não tem muita religião lá. E sim tem muito muito turismo, né? Aí sim tem muito turismo, principalmente dos cristãos, seja ortodoxos, seja católicos, visita muito a Terra Santa, né? E na verdade deveria ser o reino latino de Jerusalém, a Palestina, né? Aí sim ia ser cristão, como ali deveria reinar nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles lugares sagrados, Nazaré, Belém, né? Então é isso, pessoal. Espero que todos estejam gostando desse tema, um tema que não é muito explorado aí na mídia, que não é muito explorado. Se fala na mídia, né? Mas sempre de um modo que a direita quer levar, né? Então, eles manipulam a verdade. E aqui é do modo cristão, o modo cristão de ver a Guerra dos 6 Dias, onde a beligerância norte-americana saiu vencedora. Um salve a todos. Salve Maria, viva Cristo Rei.